Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que o Senhor a todos nos abençoe, que tenhamos todos uma excelente noite, colhendo inspirações, forças, que nos possam auxiliar na caminhada lá fora, ante as lutas e desafios que fazem parte desta vida e que chegam sempre de acordo com as nossas necessidades. Eu gostaria de agradecer. É sempre uma imensa alegria poder estar aqui em Dourado. Temos corações, amigos tão queridos aqui, somos sempre tão bem recebidos e temos tido já há alguns anos essa oportunidade de, pelo menos uma vez por ano, aqui estarmos com vocês. Esperamos retribuir esse carinho que sempre nos é direcionado na forma de reflexões que possam ser úteis aos que aqui estão, encarnados ou não, também os espíritos que comparecem, para que todos nós juntos, entre dois planos, possamos comungar em torno da luz que é Jesus e das bênçãos do Consolador. E o tema que nós propomos para reflexão nessa noite é um pouquinho diferente. Creio que talvez aqueles que viram a divulgação ficaram a se indagar sobre o porquê desse título, pelo menos nós fomos abordados por algumas pessoas lá no Instagram quando nós divulgamos. Que título, que tema interessante, né? Sobre o que você vai falar. E imagino que alguns já tenham chegado à conclusão de que o tema vem das próprias palavras de Jesus. Então nós vamos tomar como ponto inicial das nossas considerações nessa noite uma fala, uma orientação do Mestre que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 4. Nós vamos partir dela e vamos tentar entendê-la num nível mais profundo, como sempre buscamos fazer no estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, aquilo que fale ao espírito que somos, aquilo que nos alcance em nossas buscas, em nossos anseios, em nossas necessidades de melhoria, de compreensão. Então, claro, recorrendo à doutrina espírita para abrir os nossos horizontes mentais e sentimentais, para que tenhamos a devida compreensão da palavra solar de Jesus, como assim nos define Emmanuel. Então, nesse capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus está dirigindo-se aos discípulos. No versículo anterior, versículo 3, ele traz aquela consideração, aquela fala que é muito conhecida, né? Ide, eis que vos envio como cordeiros em meio de lobos. E aí logo no versículo subsequente, no 4, ele traz uma orientação que complementa essas diretrizes para os discípulos. Isso é importante de nós atentarmos. Não fala ali Jesus com a multidão. Fala ali Jesus com espíritos que já estão mais conscientes de quem são, do que lhes compete ser, das renovações necessárias, ou seja, espíritos mais conscientes quanto ao dever, quanto à sua natureza e também quanto à realidade espiritual. Importante guardarmos esse ponto. Porque no versículo 4 ele traz essa orientação dizendo: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. E ainda acrescenta mais: e a ninguém saudeis pelo caminho. Seguiria o texto com outras diretrizes para os discípulos, mas nós vamos nos deter nesse recorte, para tentarmos entendê-lo além de uma visão puramente literalista. Porque é preciso recordemos sempre, e o Espiritismo a todo tempo nos reafirma isso, em nos mostrando quem de fato foi e é o Cristo, como mestre do Espírito, é preciso entendamos que Jesus fala sobretudo ao Espírito. E se assim não analisarmos o Evangelho, corremos o risco de nos limitarmos excessivamente, muitas vezes, em algumas de suas falas, se as tomarmos muito ao pé da letra. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Aos que forem no caminho, aos que atenderem ao chamado para adentrar essa senda do Evangelho, não levem com eles bolsa, nem alforge, nem sandália. Estaria, portanto, Jesus condenando qualquer forma
de previsão ou de provisão. Vou fazer uma viagem, faço uma malinha, né? Vou mudar de cidade ou a família está crescendo, eu vou fazer uma breve provisãozinha ali, ainda que ligeira, ainda que diminuta, uma provisão para a gente poder atender as demandas da vida material e tudo mais. Então, estaria Jesus condenando toda e qualquer forma de posse, mesmo a mais básica ali? Seria essa a ideia? Seria essa a visão? Não faria sentido Jesus, ou interpretar Jesus, uma abordagem assim tão, digamos, restrita ou restritiva. Ele sabe que o mundo apresenta aí as necessidades relativas ao mundo, tanto que nos pediu que dessemos a César o que é de César e que dessemos a Deus o que é de Deus. Então, mais do que uma condenação no aspecto exterior de levarmos uma bolsa, de levarmos aí um alforje, já vamos refletir sobre cada um desses símbolos, ou de termos uma sandália, quer dizer então que Jesus nos priva até da possibilidade de termos uma sandália e nos convida a caminharmos descalços? Seria essa a ideia? Não, é preciso entendermos um sentido mais profundo, que diga respeito ao espírito na sua relação com a vida material, na sua relação com a matéria. E para a gente ir decodificando então a mensagem de Jesus, a gente sempre começa do que é mais palpável para chegarmos àquilo que é mais abstrato. Então, a primeira coisa é entender os elementos de que Jesus está se servindo na lição. O que é a bolsa, qual a finalidade dela, o alforje e a sandália, né? Então, a bolsa, acho que é a mais intuitiva, assim como a sandália também. O alforje talvez gere uma certa dúvida, porque é uma palavrinha um pouco distinta, não tão conhecida no português. Mas a bolsa era aquela utilizada por aqueles que fariam ou faziam ali as viagens, né, os peregrinos. A bolsa geralmente era onde eles guardavam os recursos monetários para a sua locomoção, para a viagem que realizariam. A sandália, Jesus, não fica claro no texto, né, se Jesus fala para que não fosse levado uma sandália extra ou para que o indivíduo sequer utilizasse uma sandália. A nosso ver, parece que ele fala a respeito de uma sandália adicional, o que já nos ajuda a entender melhor a ideia do que ele está querendo transmitir. Mas a sandália também, a sua significação ali é mais óbvia para nós. E o alforje era uma espécie de bolsa também. É uma bolsa que talvez você já tenha visto em filmes, é uma bolsa em duas partes. Ela tem uma parte aqui, outra parte aqui, uma alça que liga as duas partes. Então, às vezes, o viajante coloca uma parte aqui, a outra atrás, e ela vai apoiada, ou no cavalo, né? Você passa a alça ali atrás no cavalo, no jumentinho, como era comum à época, fica uma parte do alforje de um lado, uma parte do alforje de outro lado. E ele era usado, sobretudo, para transporte de determinados objetos, em especial de provisões. Então, alimento, água, alguma coisa que era necessária para a manutenção, era transportada no alforje. Então, a gente já consegue aqui fazer uma correlação. O que esses objetos, digamos, representam em termos da vida material e de determinados elementos de que nos servimos na vida material. A bolsa faz uma referência a recursos monetários. O alforje faria, então, aqui uma referência às provisões, ao alimento, a uma capa que talvez eles carregassem ali, portanto, a vestimenta, a algum bem que ele pudesse adquirir durante a viagem, algum presente que ele pudesse receber. Então, o alforje diz respeito aos bens. E a sandália ali, de alguma maneira, está associada a um certo conforto. A sandália adicional seria também, faz também para nós aqui uma referência ainda que singela a um certo espírito de acúmulo, né? Por um lado, uma segurança, mas num limiar, às vezes, de está querendo sempre ter mais do que de fato a gente precisa. Então, primeiro a gente traz essa simbologia mais básica dos elementos. Ao invés de tratarmos agora de uma bolsa, de um alforje e de uma sandália, nós estamos tratando agora da nossa relação com bens materiais, com recursos monetários e com o conforto, com o acréscimo de coisas que às vezes a gente vai acumulando e que não são necessariamente necessárias, né? A sandália adicional, será que ela realmente seria ali necessária?
Então já começa a mudar um pouco o horizonte de reflexão em torno do que Jesus está nos falando. A gente começa a trazer isso mais para o plano interior. Não é mais o problema a bolsa lá fora, mas a minha relação com a bolsa, ou com o que a bolsa transporta. O problema não é mais tanto o alforje em si, mas o que o alforje transporta e a minha relação com o que ele transporta e com o que ele representa. O problema já não é mais ter a sandália adicional, é a minha relação com o conforto e, às vezes, com o acúmulo desnecessário de determinadas coisas, de determinados objetos. Então a gente começa a notar que Jesus está falando de algo que vai dentro de nós, na relação com a vida que nos cerca. Em nossa caminhada cotidiana, no transcurso da existência terrestre, como é que nós vamos lidando com essas coisas que fazem parte da vida, mas que às vezes ocupam em nós, em nosso coração, uma posição, digamos assim, um espaço maior do que deveriam ocupar. Na hierarquia de prioridades, talvez, estão em determinadas posições que deveriam ser reservadas a outras coisas, a outras buscas mais fundamentais. Mas para a gente abrir o horizonte em torno da fala de Jesus e torná-la um pouco mais palpável para nós, vamos fazer um estudo de caso. Vamos ao livro Paulo Estevão, capítulo 4 da segunda parte da obra, em que nós temos um relato de Emmanuel acerca de 2 desses corações que foram enviados em caminho pelo Mestre, ou ao caminho da difusão, da sementeira, do serviço com Jesus. Lembrando, lá no capítulo 10 de Lucas, Jesus está enviando os discípulos, ou seja, espíritos mais conscientes, espíritos mais despertos, para cumprirem no mundo a tarefa que lhes cabe. Não como quem caminha mais vida fora, completamente ignorante dos seus destinos, das finalidades maiores da vida. Trata aqui Jesus com espíritos já mais conscientes do que seja a vida e do que estamos fazendo por aqui. Então, nesse caso também, estamos a tratar de 2 discípulos, grandes discípulos do Mestre. Paulo, à época ainda Saulo, e Barnabé. A primeira viagem apostólica que eles realizam. Aliás, eu acho que a esse tempo Saulo já havia mudado de fato o nome para Paulo, acho que ele já tinha encontrado Sérgio Paulo, posso estar enganado. Mas os 2, então, na primeira viagem apostólica, chegam à região da Panfilha, que é aquela costa ali da Turquia, no sul da atual Turquia, que faz ali, margem, a costa do Mediterrâneo. Eles chegam à cidade de Perge, até então estavam acompanhados do sobrinho de Barnabé, que era João Marcos, e João Marcos já manifestava ali um certo desânimo quanto àquela empreitada que ele havia abraçado. A princípio ele achou que seria mais amena a viagem, que seria meio que uma excursão, talvez algo mais turístico, e o choque de realidade já se afirmava pleno diante dos seus olhos e do seu coração. Era, na verdade, uma viagem de muita luta, de muitas renúncias, de muito sacrifício, de muita incompreensão. E ele ainda não havia estruturado em si, no seu próprio coração, a firmeza necessária. Então, se propõe a desistir. Ele já estava pendendo para a desistência, quando então Paulo fala, olha, nós chegamos até aqui, a Panfilha, a Perge, mas quer saber? Eu acho que nós vamos além. Vamos subir aqui, vamos entrar terra adentro, mato adentro aqui, vamos ver onde a gente vai dar. Vamos levar o Evangelho até os confins, até onde o Senhor nos guiar. Na hora que Paulo falou isso, aí que o menino desanimou mesmo. Ele falou, olha, daqui eu não vou mais, daqui só para trás. E ele, de fato, acaba desistindo, depois de uma conversa que ele tem com o tio, ele tem uma conversa com Paulo. Paulo é bastante firme com ele. Foi daqueles choques assim que certamente o marcaram, porque ele abandona naquele momento, mas mais tarde nós temos notícias lá nas epístolas de Paulo solicitando auxílio a Marcos, o mesmo Marcos que mais tarde seria o evangelista Marcos, haveria de escrever um evangelho, é aquele
que desistiu lá naquele momento, naquela primeira viagem apostólica de Paulo e de Barnabé. Então, ele desiste, toma o navio de volta para a sua cidade, lá para Jerusalém, e ficam então Paulo e Barnabé. E Barnabé abraçou a proposta de Paulo. Quer seguir adiante? Vamos embora. Vamos entrar aí nessas estradas, nesse mato, nesses rios, sabe-se lá onde vai dar isso, mas nós vamos com Jesus. E o que nos chama a atenção nesse trecho é a descrição de Emmanuel. Porque Emmanuel sabe colocar muita beleza nas suas descrições, seja das personalidades, por exemplo, aqui nessa obra, como em todos os seus romances, né? Mas também nas cenas, nos próprios cenários, nos gestos. Ele descreve sempre buscando nos edificar, sempre buscando transmitir um conteúdo moral, um teor espiritual naquilo que fala. Então, ao descrever a simples viagem deles, que não era simples, mas ao descrever aquelas lutas aquela jornada deles, ele vai trazendo para nós elementos muito belos de compreensão sobre a própria mensagem de Jesus e sobre o seu poder transformador em uma vida. Então, em determinado momento desse capítulo 4, da segunda parte, Emmanuel começa a descrição e diz-nos o seguinte: depois do incidente, logo após o incidente aqui é a partida de João Marcos, os dois missionários demandaram as estradas impérvias. Palavrinha difícil. Impérvias. Quer dizer, estradas praticamente intransitáveis. O negócio era abrir mesmo com o peito as matas, cruzar rio, passar por pântano, estradas impérvias, encontrar caminho onde o caminho não está visível ou não está pronto. Era o que eles se propuseram a fazer. Pela primeira vez, foram obrigados a pernoitar ao relento no seio da natureza. Então, primeira noite ao relento. Sem qualquer cobertura, sem qualquer garantia, enfim, depositando toda a sua confiança e a segurança no amparo do alto. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa na qual se ocultaram para repousar o corpo mortificado e dorido. O segundo dia da marcha escoou-se-lhes com a coragem indômita de sempre. Então, vamos fazendo a correlação dessa trajetória, dessa jornada desses dois corações com a orientação de Jesus. Vamos pensar, quais as garantias que eles tinham? Eles caminhavam com uma carruagem? Eles caminhavam com homens armados a lhes protegerem de possíveis salteadores? Eles caminhavam com a garantia de que amanhã encontrariam um local adequado para realmente dormirem confortáveis? Eles caminhavam assim com imensas bolsas, carregando provisões ilimitadas para o caso de algum imprevisto? Não. Eles se propuseram a caminhar, atendendo ao chamado do Cristo, de, por onde passassem, apresentar uma nova proposta de vida aos corações que ali estavam. Então, isso fundamentalmente era o que os movia, atender ao chamado do Cristo. Ser, onde estiverem, com quem fosse, emissários e representantes de Jesus. Os demais elementos, eles tinham, digamos, um básico, bem básico, e confiavam na providência divina. Na providência divina. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de Perge e frutas silvestres colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados, enfrentavam e venciam todos os óbices. De quando em vez, era indispensável ganhar a outra margem do rio, ao toparem barreiras intransponíveis,
Ei-los então apalpando o álveo das torrentes, cautelosos, com longas varas verdes, ou desbravando os caminhos perigosos e ignorados. Paulo chegou a dizer, em uma de suas epístolas, que nós não caminhamos por vista, mas pela fé. Então ali eles enxergavam aquela jornada não segundo as vistas do mundo. Você pensa, vai fazer uma jornada como essa? Eu quero um mapa, eu quero uma bússola, eu quero provisões garantidas e asseguradas, eu quero saber onde eu vou dormir, eu quero conforto mínimo, etc. Não, caminhavam segundo os olhos da fé. Temos o básico? Temos. Temos o principal? Temos. Um coração inflamado de amor e desejoso de servir? Temos. Pois sigamos. O Senhor proverá o restante. O Senhor nos dará o resto. Um dia a cada vez. Se eu estiver atento ao dever que me cabe, o Senhor fará o resto. Então é mais ou menos esse o espírito que os movia. Aqueles corações resolutos, repletos de incertezas ao seu redor. Não sabiam onde estariam no dia de amanhã, o que teriam, o que fariam, quais as provisões. No entanto, tinham uma certeza. Em cumprindo seus deveres e agindo pelo amor e pelo bem, o Senhor os haveria de conduzir jornada afora, vida afora. A solidão lhe sugeria belos pensamentos. Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos. Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida mais alta. Então, como homens no mundo, experimentavam as necessidades básicas de criaturas no mundo. No entanto, pela própria descrição de Emmanuel, nós temos a sensação de estarmos diante de pessoas imensamente ricas, imensamente seguras, imensamente tranquilas. No entanto, isso contrasta com quão parcos eram os seus recursos materiais. Aqui a gente começa a entender o cerne da orientação de Jesus lá atrás, que se aplica muito bem a esses dois corações em jornada. Porque quando eles partiram, tinham sim, como a gente viu aqui, e veremos mais à frente, um alforje com alguns pães, uma capazinha, tinham lá suas sandálias, tinham lá uma bolsa com alguns parcos recursos, mas ao partirem, essa não era a preocupação que tomava conta dos seus corações. Ao partirem, não era a preocupação com o quanto a bolsa está cheia ou estaria cheia que dominava os seus corações. Ao partirem, ao jornadearem vida fora, não era preocupação com quantos recursos estavam ali no alforje que dominava o seu coração ou que os deixava ansiosos. Tampouco a preocupação se tinha uma capa adicional, uma sandália adicional, se teria um conforto que considerassem assim mínimo. Não, não era isso que ocupava o seu coração, porque eles já haviam entendido com Cristo que esse tipo de preocupação é absolutamente secundária para quem caminha com Jesus. Porque eles já haviam entendido como funciona na vida a providência divina aos corações que sabem buscar e realizar o que é o mais fundamental. Aí a gente começa a entender a dimensão da fala de Jesus. Ao sair, não leve nem bolsa, nem alforje, nem sandália. Em outras palavras, no seu caminho diário da vida, quando você cruza a porta do seu lar, em tudo aquilo que você vai fazer, o que vai no seu coração?
É um anseio de realização com Cristo, que ocupa a principal posição e o maior espaço ali? Ou são ainda as preocupações de natureza material, que nos tornam assim tão inquietos, tão aflitos, que nos roubam tantas vezes a paz? Então Jesus está falando, não deixe que esse tipo de preocupações seja a sua principal bagagem nos caminhos da vida. Não deixe que esse tipo de preocupação seja o que te mova, o que te acompanhe toda vez que você cruze os umbrais da porta do seu lar para sair ao mundo. Que o que esteja no seu coração seja a preocupação de servir ao Cristo, de fazer o seu melhor. Porque a preocupação com a bolsa, com o alforje e com a sandália, deixa com Jesus. O que você precisar de recursos materiais, você vai fazer o seu trabalho, você vai cumprir os seus deveres, mas não deixa essa inquietação que diga respeito a isso tomar conta do seu coração, porque o Cristo velará por ti dentro daquilo que for necessário, não necessariamente dentro daquilo que for desejo seu. Então isso aqui nos remete a uma outra fala de Jesus, em que ele talvez traduza isso de maneira ainda mais completa e bela para nós. Sermão do Monte, capítulo 6, versículos 25 em diante. Aquele bonito discurso de Jesus em torno dos cuidados acerca da vida terrena. Quando ele nos conclama a olhar para os lírios do campo e para as aves do céu. Olhai para os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. E, no entanto, vos digo em verdade que nem Salomão, no ápice da sua glória, se vestiu como um deles. Contemplai as aves do céu que não ajuntam em celeiros. E, no entanto, encontram todos os dias a provisão de que carecem. Não valeis mais do que as aves. Jesus falando dos cuidados com os recursos do mundo, que tem a sua função, a sua razão de ser, existem necessidades básicas, mas o que ultrapassa isso começa a entrar no âmbito da inquietação, e essa inquietação é a que muitas vezes acompanha o nosso coração vida fora, tomando-nos energia, tomando-nos espaço mental e sentimental que deveriam estar consagrados à presença do Mestre, ao cumprimento do dever, à confiança, à segurança, à fé que nos deve mover vida fora. Por isso, Jesus culmina esse discurso com uma das mais belas e mais importantes frases do Evangelho. No versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, quando ele nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Em outras palavras, questões materiais, questões do mundo, não deverão ser jamais, ou não deverão ocupar jamais, as primeiras posições em nosso coração. Faremos sim o que nos compete, dando a César o que é de César, cumprindo os nossos deveres para com a sociedade, em nosso trabalho e tudo mais, mas que isso não ocupe de nós, de nosso coração, mais do que é devido. Porque daí nascem muitas das inquietações que atormentam a milhões e milhões de criaturas na experiência terrena. Porque, deixando de colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, elevaram às primeiras posições a preocupação com a bolsa, com o alforje e com as sandálias. Quando Jesus nos havia dito: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália. O que significa também para nós uma reflexão fundamental sobre necessário e supérfluo. Para que reflitamos o quanto da extrapolação do necessário gera em nossas vidas a inquietude que nos consome a paz, os dias, a saúde. Porque a gente vê esses indivíduos aqui com tão parcos recursos, mas a transbordar em alegria, paz, segurança, uma confiança. Ao passo que vemos no mundo criaturas com muito mais recursos, com um horizonte assim muito mais definido e que, no entanto, caminham atormentadas, aflitas,
justamente pelas preocupações com a bolsa que não está tão cheia quanto desejariam, com o alforge que não está tão cheio quanto desejariam, ou com o número de sandálias que não é tão grande quanto desejariam. Isso nos leva a uma reflexão sobre o necessário e o supérfluo e sobre a espiral do supérfluo que toma conta de muitos e muitos corações, ainda hoje na Terra e especialmente no mundo de hoje, em que as necessidades factícias parecem multiplicadas ao infinito e que justamente por essa incerteza quanto aos bens e recursos do mundo, milhares e milhares de criaturas caminham tomadas por essa inquietação, não aprendendo ou não se dispondo a viver como Jesus nos pediu, a cada dia as suas lutas, a cada dia os seus recursos. Faça o que o reino de Deus te pede hoje, ou seja, a tua consciência, cumpra os teus deveres, no mais, o restante, deixa comigo, deixa conosco, com o alto. Porque é tão interessante isso que lá no versículo 35 do capítulo 22 de Lucas, Jesus diz assim para os discípulos, olha, quando eu vos enviei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, porventura vos faltou alguma coisa? Então Jesus ele vai tirar lá a prova, vai tirar o feedback lá na frente. E os discípulos respondem assim, nada, faltou nada não. Então é muito interessante ver essa amarração que Lucas faz no seu evangelho. Né? Lembrando que o evangelho de Lucas, em boa parte, é inspirado por Paulo, que é o testemunho vivo da adesão a essa proposta. Então, lá no capítulo 10, Jesus orienta os discípulos, dizendo, olha, é chegado o momento de vocês irem, vocês já entenderam qual que é o papel da vida, da caminhada aqui, é hora de semear, é hora de difundir a boa nova pelo próprio exemplo e pela vida. Vocês possam ir, então, sem a bolsa, sem o alforje e sem a sandália. Muito tempo à frente, né? Já há alguns anos à frente, dentro do período do ministério público de Jesus ainda, antes da crucificação, Jesus volta-se para os discípulos e fala, olha, lembra aquela vez que eu mandei vocês sem aquelas coisas? Porventura faltou alguma coisa? E os discípulos, então, respondem, nada, não faltou nada. O que a gente depreende disso? É Jesus a dizer para nós, confie em mim. Eu não falei que você podia ir tranquilo? Que se você fizer o que te compete perante a consciência, o restante daquilo que você precisa e é necessário para o seu crescimento, não te faltará? Os discípulos tomaram a prova. Assumiram, afirmaram, não faltou nada. Fica então a lição para nós, confia nele. Os discípulos já atestaram, não faltou nada. Por que nós não confiamos? Por que ainda tanta insegurança? Por que ainda tanta aflição? Por que ainda uma sociedade que, embora majoritariamente cristã, pelo menos aqui em nossa nação, uma sociedade regida ainda por tanta ansiedade quanto às questões do mundo e da vida material? Nesse tempo de velocidade, a criatura não suporta viver um dia de cada vez, dentro das dinâmicas que cada dia propõe, dentro das lutas de cada dia. Por quê? A escala de prioridades não está devidamente ajustada. Ainda dentro de nós, a bolsa, o alforje e as sandálias ocupam posições proeminentes em relação à busca do reino de Deus e da sua justiça. Mas como falávamos, isso nos remete então a uma reflexão sobre necessário e supérfluo. E aqui nós nos lembramos de uma questão que está em O Livro dos Espíritos, questão de número 715, quando Kardec pergunta assim, pode o homem conhecer o limite do necessário? Já que nós estamos entendendo agora que a orientação de Jesus não é para que a gente não tenha o mínimo necessário, o mínimo estará ali, é para que não nos aflijamos com o que ultrapassa o básico, para que essas preocupações não nos consumam. Então, a gente precisa entender e alcançar, na experiência de cada um, qual que é o limite do necessário. Para além dele, começamos a entrar numa espiral
de necessidades fictícias, ilusórias, que vão cada vez mais nos consumindo. É aquela historinha do Chico, quando comentando sobre o pão nosso, Pai Nosso, melhor dizendo, na parte do pão nosso de cada dia, ele diz, enquanto nos contentamos com o pão, está ok, nossos problemas começam da manteiga em diante. Ou seja, daqui a pouco é uma manteiga, daqui a pouco não é qualquer manteiga, daqui a pouco não é só a manteiga, é uma geleia, daqui a pouco não é... É uma maneira bem-humorada, singela, mas profunda, de falar dessa espiral de necessidade. Se eu não reflito sobre um limiar de necessário, para entender que além desse limiar eu começo a entrar em demandas e mais demandas que vão necessariamente me trazer mais e mais peso, mais e mais aflição, se eu não entendo, não busco refletir sobre esse limiar, eu vou sendo tomado por esse modus operandi que rege a vida de muitos ainda na matéria. Então Kardec pergunta, é possível conhecer o limiar do necessário nessa questão 715? E os Espíritos respondem que sim, dizendo, o homem ponderado o conhece por intuição. Olha que interessante. Então, quem que é o homem ponderado? Quem que é a criatura ponderada? É aquela que estuda para discernir, portanto, entende melhor a vida, as finalidades da vida, a si próprio, o que ela é, de onde ela vem, para onde ela está indo, por que ela sente isso, por que ela busca aquilo. Então, ponderar aqui no sentido de refletir, de analisar, de estudar-se a si mesmo e também a vida que nos cerca. Ponderado aqui também no sentido de temperança, aquele que tem controle sobre si, aquele que não age por impulso, irrefletidamente. Aquele que estuda, aquele que ora, aquele que cultiva a vida interior, ele passa a ser mais sereno em suas decisões, em seu agir, em suas escolhas. Ele é mais ponderado porque ele reflete mais, ele analisa melhor as consequências. Então os Espíritos estão nos dizendo que a criatura que investe nisso, ela vai intuitivamente entendendo com mais clareza o que é necessário e o que passa disso. Em outras palavras, ela vai se tornando cada vez mais rica, porque ela vai conseguindo delimitar melhor o que é necessário e o que não é, e por isso ela vai tendo cada vez menos necessidades. E essa é a definição de maior riqueza que os Espíritos nos trazem. A gente pode conectar essa questão com a questão 926 do Livro dos Espíritos. Kardec, falando da sociedade do seu tempo, que era muito distinta da sociedade da época de Jesus, a nossa, dos nossos tempos de hoje, eu diria, acentuou ainda mais alguns excessos da sociedade do tempo de Kardec, mas já naquele tempo Kardec pergunta assim, olha, a sociedade, à medida que se desenvolve, ela parece multiplicar também necessidades. O que vocês acham disso? Né? Pergunta para os Espíritos. E os Espíritos respondem assim, os vossos males estão na razão direta das necessidades factícias que criais para vós mesmos. Necessidades factícias aqui no sentido de necessidades que são artificiais, que não são reais. Eu preciso mesmo encher a minha bolsa com esse tanto? Eu preciso mesmo ter 10 peças de reserva para isso aqui? Eu preciso mesmo disso e disso, dessa espiral que nunca cessa? O mundo muitas vezes nos fará crer que sim. Somos bombardeados dia a dia com a ideia de que comprar e ter e tudo mais nos conduzirá a um estado de mais felicidade, quando em verdade compramos somente mais aflições, porque desconhecemos o limiar do necessário. E aí nos empobrecemos de simplicidade e nos enriquecemos de aflição. Por outro lado, aquele que sabe ponderar em torno dessas necessidades fictícias que o mundo cria e, portanto, encontrar melhor o que de fato é necessário, dizem os Espíritos, esse que tem menos necessidades é, por sua vez, mais rico. Mais rico de paz, mais rico de leveza, mais rico de alegria. Quanto mais leve a bagagem da jornada, quanto menos amarrações com o que é do mundo, mais leve, mais livre se fará a caminhada. Então, voltando à questão 715, aquele que é ponderado intuitivamente vai compreendendo o que é necessário, o limite do necessário. Então, cada vez mais ele vai percebendo o quanto pode ser mais rico, mais feliz com menos apego, com menos excessos. Só que os Espíritos acrescentam na resposta. Muitos, no entanto,
Ou seja, a maioria só vai aprender isso com a experiência e a própria custa. Ou seja, nas lambadas da vida, com a dor. Eu me lembro de uma outra passagem que está aqui no Paulo Estevam também, um pouco mais à frente, no capítulo 9, quando Paulo, prisioneiro, está indo para Roma. E eles pegam uma baita tempestade antes de chegarem em Malta, 14 dias de tempestade. Paulo até tinha previsto, olha, eu acho melhor a gente ficar aqui, não embarcar, porque eu estou pressentindo que a gente vai ter uns apuros aí. O capitão desprezou a opinião dele, afinal de contas, um prisioneiro, eu vou ouvir o prisioneiro, desprezou a opinião dele, tocaram o barco, 14 dias não enxergando nada, todo mundo enjoado, todo mundo desesperado, e só um homem que todo dia levantava e falava de Deus, de fé, de confiança, todo mundo espantado com aquela fé, com aquela grandeza. Quem que era esse homem? O apóstolo Paulo. E aí, em um determinado momento, eles tinham que aliviar o peso do navio, para o navio ficar, não naufragar. Começaram a jogar fora tudo que era carga desnecessária. A carga de trigo que eles estavam levando, outras coisas. Paulo não perde circunstância de dar a lição, não perde ocasião. E fala, tá vendo isso aqui? Isso aqui, gente, é uma lição da vida para nós. Porque é muitas vezes na tempestade que a gente vai descobrir o que realmente é essencial para o barco seguir e o que não é. O que pode ser alijado, o que pode ser jogado para fora. Você pega uma enfermidade, você descobre rapidinho o que é o mais fundamental da sua vida e o que é desnecessário. O que é absolutamente secundário, o que dá para viver tranquilamente sem. Você pega a enfermidade, o seu foco volta-se todo para as questões mais essenciais da vida. Você, sua consciência, a família, as relações, o que você está fazendo, o que te espera depois. O triplicar do salário fica para a última posição. O cargo tão desejado vai lá para as últimas posições. Por quê? É o mesmo símbolo. Vem a tempestade, você aprende a jogar tudo que é inútil fora para focar no que é essencial. Então é o que os Espíritos estão falando. A imensa maioria das pessoas na vida, no mundo, só vai aprender isso às próprias custas, ou seja, batendo cabeça. Quando já poderia estar aprendendo pelas vias da ponderação, da reflexão, do entendimento das lições de Jesus, que há muito já nos disse. Você vai caminhar na vida fora, meu amigo? Você vai sair da sua casa todos os dias? Pois bem, que não seja a bolsa, o alforge e a sandália a sua principal preocupação, mas que seja antes servir a Deus, fazer de você alguém melhor, porque você é o principal recurso que você precisa para a sua jornada. O que você tem a ofertar para o mundo está dentro de você e será desenvolvido dentro de você. O que é de natureza exterior, no máximo você faz uma transferência, porque é simples empréstimo. Agora, a única dádiva que temos de fato a ofertar ao mundo é o que parte de nós. Então, na sua caminhada com Cristo, atendendo ao chamado de alguém já mais consciente, lembra-te, você é o principal recurso. Antes de pensar na bolsa, antes de pensar no alforge e na sandália, pensa que você é o principal recurso. Então você precisa se engrandecer em sabedoria, se engrandecer em virtude, em amor, em humildade, porque é isso que o Cristo espera que você esparja por onde passe. E é isso que explica a postura desses dois. Voltando à cena que nós analisávamos, eles caminhavam com recursos absolutamente parcos do ponto de vista material, mas transbordavam alegria, otimismo, riqueza. E aí, na segunda noite da jornada, de novo, encontram uma caverninha ali, acendem uma lareira, uma fogueirinha, e diz-nos Emmanuel, depois de frugalíssima refeição, toda vez que eu leio Paulo Estevam, esse frugalíssima me chama a atenção. Porque quando a gente fala que uma coisa é frugal, ela já é simples. Uma refeição frugal já é simples. O Emmanuel fala, é frugalíssima refeição. Então, depois de uma frugalíssima refeição, imagina o corpo, hein? Entraram em rio, passaram por pântano, sol a pino, tal, entra, vai dormir onde? Numa cama confortável, depois de um banho
acalentador? Não, pedra, vai dormir em pedra, depois de uma frugalíssima refeição. E eles estão reclamando? Tão tristes, tão desanimados? Não. Veja só, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada, então aquele breu lá fora, não se via nada. E ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passam a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Então, o Barnabé começa, né? Ah, se os homens soubessem a riqueza que está na Boa Nova. Paulo complementa, por sua vez, se reuniriam todos em torno dele. Ele é o príncipe que reinará sobre todos, diz Barnabé. Ninguém trouxe a este mundo riqueza maior, acrescenta Paulo. O tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. Então, conversa vai, conversa vem, comentando as alegrias de conhecerem o Evangelho, a Boa Nova. De repente são surpreendidos por dois indivíduos que saem da escuridão da noite e entram na caverninha onde eles estavam. Primeira coisa que o indivíduo fala para eles, com um punhal em mãos, a bolsa. A bolsa. Agora imagina se a bolsa fosse a principal preocupação deles. Mas Jesus havia dito, não leveis bolsa. Não é no sentido de não levar a bolsinha material, lá estava a bolsinha material. Mas no coração deles, a bolsa não era a principal preocupação. Por isso, o espírito de serenidade com o qual eles vão lidar com a lição, com a experiência. Vejam só, a bolsa, grita um dos malfeitores. O Barnabé ficou um pouquinho pálido, mas o Paulo estava absolutamente sereno. Sereno, impassível, diz Emmanuel. Entreguem o que têm ou morrem. Paulo, com profunda presença de espírito, diz pro Barnabé, entregue a ele a bolsa, entregue a ele o dinheiro que resta. Deus suprirá as nossas necessidades de outro modo. Então, quem ocupava o primeiro lugar no coração? O reino de Deus e a sua justiça. E quem está a serviço do reino de Deus e a sua justiça, tem por companheira de sempre a paz e a serenidade. Então ali eles perdiam tudo. Porque quantos quilômetros ainda faltava para chegar na cidade mais próxima? Sem recurso nenhum. Que não bastasse isso, eles vão levar também os pães de cevada, vão levar as capas, ou seja, limpa. Levou a bolsa, o alforje, e deve ter levado a sandália também. Mas Paulo diz aqui, Deus suprirá. Deus suprirá, porque nós estamos a serviço dele. Então, o quanto ele achar que é necessário para nós, ele há de nos dar. O que vier é o que ele entende que é o melhor, se a gente estiver atento ao dever que nos cabe. Então o Barnabé esvazia a bolsa, os malfeitores recolhem essa pequena quantia, mas aí um deles repara os pergaminhos que estavam na mão de Barnabé. E fala assim, olha, a gente estava ali de fora ouvindo a conversa de vocês e a gente ouviu falar de um grande tesouro, de um rei muito poderoso. Que história é essa desse tesouro aí? E aí o Paulo, né, assim, você vê, até num momento como esse, no meio do nada, talvez prestes a morrer, a presença de espírito conectado com o alto. Ele fala assim, é verdade. Esse material aí, ó, esses pergaminhos aí, são um mapa para o tesouro. Eram as cópias que eles tinham dos primeiros escritos de Levi. E Paulo ainda acrescenta, quem seguir esse mapa, encontrar esse tesouro, nunca mais terá necessidades. A gente fica a se perguntar, será que esse irmão seguiu o mapa e achou esse tesouro? Acredito que sim, viu? Acredito que, passado algum tempo, ele deu uma chance para esses pergaminhos e, de fato, encontrou o que ele buscava sem saber. Porque as criaturas que buscam desesperadamente as coisas do mundo para as satisfazer, em verdade, buscam outra coisa de que ainda não tem consciência.
Mas Paulo, com a presença de Espírito, falou, tá aí o mapa, pode levar. E Barnabé entregou então as cópias que eles tinham das anotações de Levi para o indivíduo. O indivíduo então fala, vocês deem graças a Deus aí que vocês não vão morrer porque a gente não quer matar vocês. Apaga a tocha e os dois somem na escuridão da noite. Aí fica aquela coisa, né? Você imagina, tudo apagado, um sem ver a cara do outro, de repente o Barnabé pergunta naquele hebreu, e agora? O que a gente faz? A resposta de Paulo, a missão continua bem. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Percebem, gente, que a bolsa não ocupava em nada o coração de um indivíduo desse? Trazendo para hoje, ele podia perder tudo que está na conta bancária dele. Tá bem, vamos tocar, a gente consegue de novo, Deus há de prover. Tiver que ser que será. Nós vamos fazer o nosso papel, contar com a providência divina. Podia perder todos os bens dele. Está muito bem. Como Jó, né? O símbolo do livro de Jó. Está tudo bem. Deus seja louvado. Você me deu, Senhor? Você tomou? Deus seja louvado. Vamos seguir adiante. Vamos seguir fazendo a vontade de Deus. Então veja, gente, como é que alguém consegue ter essa serenidade ante um cenário tão desafiador? É porque esse alguém já entendeu o não leveis a bolsa, o alforje e a sandália. Não dê às coisas do mundo uma preocupação, não dê a elas uma importância que não lhes cabe. Busque o básico, busque o necessário e etc. Isso é justo, isso é louvável. Inclusive, quando os Espíritos falam da felicidade no mundo, eles a sustentam em 3 pilares. Com relação à vida material, a posse do necessário. É o que eles dizem. Só. Depois, com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Eis os 3 pilares da felicidade no mundo. Tanto quanto nos seja possível agora. Então, o coração, para manter-se assim tão sereno, tão tranquilo, é alguém que já mostrou que ali, quem ocupa a primeira posição na sua escala de prioridades é o Cristo. É o Evangelho. É o compromisso com o Evangelho. E ele ainda acrescenta, né? O Barnabé já estava um pouquinho mais abalado ainda. Fala assim, mas eles levaram os nossos últimos pães, também as nossas capas. E o Paulo, com a mesma serenidade, não tem problema. Nós vamos encontrando aí muitas frutas silvestres pelo caminho. Não nos faltarão. E com relação à cobertura, a gente pode contar com os musgos das árvores. Não tem capa? Põe o musgo da árvore em cima. Enfia lá na raiz e dorme lá. Então, olha, gente, a grandeza de resiliência de uma alma que aprendeu a passar pelo mundo com a consciência do valor da passagem pelo mundo, mas sem dar a ele nada mais do que compete a ele. Sem prender-se a nada. Portanto, uma paz imperturbável. Uma serenidade que não está sujeita, não está suscetível às questões do mundo. Aí eles dormem, no outro dia acordam, Paulo sereno como sempre, Barnabé ainda um pouquinho inquieto, porque ele falou assim, olha, de fato, perdão, um pouquinho mais para frente aqui, ó, estou resignado com a carência absoluta de recursos materiais. Mas não posso esquecer que nos subtraíram também as anotações evangélicas. Como recomeçar a nossa tarefa? A gente lembra da maioria dos ensinos de cor, mas a gente precisava consultar ali uma ou outra coisa, né? E aí que então Paulo tira a carta da manga, né? Aquele último trunfo. De dentro da túnica, assim, ele puxa uma outra cópia que ele trazia junto ao peito, junto ao coração, aquela que ele havia recebido de Pedro, aquela cópia que Estevão havia utilizado. Paulo guardava ela junto ao coração, como a dizer simbolicamente que nada era mais precioso ao seu coração, nada o preenchia, o enriquecia mais do que as palavras de vida eterna do Cristo. Na hora que ele tira aquilo de dentro assim da roupa, o semblante de Barnabé acende, como se fosse um sol. E aí o Emmanuel descreve, olha que bonito.
Engana-te, Barnabé, diz com um sorriso otimista, tenho aqui o evangelho, né, que me recorda a bondade de Gamaliel, foi um presente de Simão e tal. O missionário de Chipre, Barnabé, apertou nas mãos o tesouro do Cristo. O júbilo voltou a iluminar-lhe o coração. Poderiam dispensar todo o conforto do mundo, mas a palavra de Jesus era imprescindível. Percebe como essa cena é a materialização da orientação de Jesus? Que parece, a priori, até meio radical demais, ou difícil de compreender, aqui ela se materializa diante dos nossos olhos. O que é uma vida que sabe caminhar estrada fora, com a consciência de que, em buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo mais que vier é recurso de aprendizado, de renovação, de melhoria. As percas, os aparentes ganhos, tudo isso está a serviço de uma coisa maior, que independa de qualquer coisa lá fora, porque nasce de uma decisão interior. Aquele que se propõe a servir o Cristo encontrará sempre aquilo de que necessita, não aquilo que deseja, mas aquilo de que necessita para cumprir o seu mistério. Porque o principal que ele tem a ofertar no mundo não é simplesmente uma transferência de bens, mas é ofertar ele mesmo cada vez melhor, cada vez mais um reflexo do Cristo, a inundar, a difundir a boa nova para outras vidas. Então essa serenidade de Paulo, lidando com os reveses da vida material, fala muito aos nossos tempos. Em um mundo cheio de necessidades ilusórias, que apoquentam, que roubam a paz de tantas e tantas criaturas, de nós mesmos tantas vezes, como precisamos aprender com Jesus nestas suas palavras e dar a Ele o voto de confiança que os discípulos deram, que os levou mais tarde a afirmar, quando indagados, faltou alguma coisa? Todos eles responderem, nada. E temos a certeza de que se nós, de fato, vivemos de conformidade com essas palavras, ao chegarmos do lado de lá, ouviremos do alto a indagação, faltou alguma coisa? E teremos então a alegria de poder dizer, não faltou nada. Porque se falta, falta de nós. Se falta, falta recurso nosso de mais consciência, de mais aplicação, de mais devotamento e de menos apego, de mais desprendimento no que tange as questões, posições, circunstâncias do mundo. Porque o Cristo assim prometeu, o Cristo assim nos orientou. Busquemos, portanto, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as que se fizerem necessárias, ser-nos-ão acrescentadas. Lembremos-nos da figura de Jó, aqui citada, que, sendo provada em todas as experiências possíveis, diante de tudo aquilo que lhe acontecia, porque estava mais atento à vontade de Deus, sempre podia dizer, Senhor, Tu me deste, Tu me tomaste, seja feita a Tua vontade. Senhor, ajuda-me a compreender a Tua vontade, porque quanto ao resto, se eu fizer a minha parte, sei que estaremos garantidos dentro daquilo que precisamos. Que o Senhor a todos nos abençoe e que meditemos todos os dias ao cruzar as portas de nossos lares, se dali saímos com a bolsa, com o alforje, com as sandálias, ou se dali saímos já sem as preocupações excessivas, com a bolsa, com o alforje, com a sandália, mas, sobretudo, com a vontade do Cristo, aonde Ele nos levar. A todos, muita luz e muita paz.